a palavra na minha vida, para eu temer o teu nome, em nome de Jesus. Toda a glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero ler um salmo muito conhecido, o Salmo 121. Salmo 121. Palavra de Deus para nós. Salmo 121. Amém? Vamos ler juntos? Todo o salmo são 8 versículos muito especiais. Salmo 121. Leiamos então a palavra de Deus. Leiamos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Graças a Deus pela sua bondade infinita em cobrir a nossa vida. Hoje de manhã, bem cedo, não muito cedo, eu fui lá em cima no bairro onde nós estamos construindo uma casa, fiquei lá um tempo, e quando eu voltei, um carro bateu bem forte no meu carro. Mas graças a Deus não aconteceu nada grave, eu não me machuquei. O moço que estava dirigindo outro carro também não se machucou. Mas parece que esse acidente que eu passei, ou outros acidentes, ou outras realidades que nós enfrentamos difíceis, parece que essas coisas não combinam muito com o Salmo 121, não é mesmo? Porque a gente pode pensar assim, se essas promessas são realmente verdade, então por que isso me aconteceu? Né? Mas se Deus me guarda, se Deus me protege, se Deus me livra, se Deus cuida de mim, então não deveria acontecer nada de ruim comigo. Mas é interessante, irmãos, que para responder essa questão, o salmista vai nos ensinar que as promessas do Salmo não são para não acontecer nada de ruim conosco, ou nada de difícil conosco. As promessas do Salmo são a excelência do socorro de Deus nas adversidades que nós passamos na vida. E todos nós passamos por pressões de todos os tipos, medos de todos os tipos. Todos nós sofremos, todos nós adoecemos, todos nós temos medo, todos nós perdemos pessoas, que é a realidade mais importante da vida, são as pessoas. Nós perdemos pessoas, Deus retira pessoas da vida da gente. E, queridos, e tira coisas, e tira situações, e Deus está conosco em tudo isso, porque a palavra de Deus diz, e Jesus profetizou a esse respeito, declarando a seguinte verdade: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que nós teríamos aflições, Jesus disse que nós teríamos dificuldade, porque nós estamos no mundo. Esse mundo jaz no maligno, e nesse mundo nós vamos experimentar todo tipo de dor, talvez não todas, mas uma boa soma de dores, de lutas, de adversidades e de problemas. A grande diferença entre homem e homem é que nós sabemos, quem conhece a Jesus, nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Amém, irmãos? Nós sabemos quem é que pode interferir, nós sabemos quem é que pode impedir, nós sabemos quem pode nos poupar, e nós sabemos que aquele que pode até permitir que a gente passe por uma adversidade muito grande, ou por uma dor muito grande, ou por um acidente muito grande, ele pode nos preservar a vida para o louvor da glória dele e para o nosso bem. Amém, irmãos? Então a primeira pergunta do Salmo é esse: eleva os meus olhos para os montes, de onde? De onde me virá o socorro? De quem? Da onde vai sair o recurso? Você já passou por uma situação tão difícil que você pensa assim, e agora? Da onde é que vai sair a solução para esse problema?
Da onde é que vai sair a solução para essa dificuldade? Como é que eu escapo dessa? Já passou por isso? Eu já passei uma porção de vezes, por situação em que eu pensei, onde é que está a saída? Onde é que eu enxergo a saída? Deus me mostra a saída. E aí a palavra de Deus vai dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, queridos, esse texto vai responder para nós, por que é que Deus pode ser o meu e o seu socorro? Por que é que Deus pode ser o nosso socorro? Em primeiro lugar, esse texto vai dizer que Deus pode ser o nosso socorro, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Nós não dependemos de alguém que tem poder limitado. Nós dependemos de alguém que sabe tudo, que pode tudo, que criou a nossa vida, mas criou e estabeleceu tudo como está. Nós cremos num Deus que tem o controle de todas as coisas na sua mão. Ele é o Criador de toda a terra. Ele é o Senhor de tudo. Ele manda em tudo, Ele governa tudo. Ele sabe os detalhes de cada uma das coisas. Ele é o Criador de toda a terra. É na mão de uma pessoa assim, de um ser assim, divino, poderoso, que nós estamos entregues. Nós ficamos ansiosos porque somos pecadores. Nós ficamos com medo, porque nós somos pecadores, nós somos limitados, mas nós precisamos nos lembrar, na hora da adversidade, quem é o nosso Deus. Por quê? Por que que Deus pode ser o nosso socorro, nossa solução? Por que que Deus pode ser o nosso escape? Por que que Deus pode? Porque Ele é o Criador de toda a terra. Ele estabeleceu todas as coisas como realmente elas são. Amém, irmãos? Abre o coração para isso. No Salmo 46 fica bem claro isso. O salmista vai falar dos grandes vagalhões do mar. O salmista vai dizer dos grandes maremotos e dos tremores de terra e de todas as coisas, as forças potentes da natureza que metem medo no homem, que nos abalam emocionalmente muitas vezes, né? E a palavra de Deus diz que Deus está no controle dessas coisas. Ele está sobre as muitas águas, Ele está nos trovões, Ele está nos relâmpagos, Ele é quem governa todas essas coisas. Ele queima os carros, Ele despedaça a lança, Ele quebra o arco, Ele queima os carros no fogo, porque Ele é Deus. Amém, queridos? O nosso socorro está nele. Tudo que mete medo na gente, tudo que nos deixa ansiosos e seguros, Deus pode ser o socorro nessa realidade, porque Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Criador de toda a terra. E nós podemos dizer, irmãos, que Deus cuida daquilo que Ele criou. Amém, irmãos? Deus cuida nos detalhes. Deus cuida nos detalhes. As estações do ano acontecem normalmente, porque Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Vem o frio, o calor, a neve, vem o verão, o outono, tudo a primavera, as flores enchem a terra, e Deus faz reverdecer a terra, e a terra dá o seu fruto. Por quê? Porque Ele é o Senhor de toda a terra, e porque Ele é o Criador de toda a terra. Você não sente segurança quando pensa nessas coisas? E Ele não só, irmãos, criou todas as coisas, mas Ele determinou cada coisa para determinado fim, cada realidade, cada situação, cada pessoa, para determinado fim. Nós estamos nas mãos do Senhor, nas mãos de um Deus que cuida de nós. Ele estabeleceu todas as coisas e as criou para um determinado fim. Eu gosto do livro de Provérbios, e lá no capítulo 26 tem um versículo crítico e terrível, né? Que mexe comigo, mas que para mim é algo muito importante. É muito importante eu saber isso, né? É muito importante ter consciência dessas coisas. Capítulo 16 do livro de Provérbios. Ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor todas as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Isso é para a gente entender a medida do controle que Deus tem das coisas.
A medida da ingerência de Deus em todas as coisas é uma medida inimaginável, incontável. Não dá para avaliar o tanto que Deus tem controle de cada situação. Tudo está nas suas mãos. Ele é o Criador de toda a terra. É o que diz o versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Olha o que diz o versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então nós precisamos encher o nosso coração com essas promessas para a nossa vida ser diferente, para o nosso coração mudar de atitude, para a gente deixar a ansiedade de lado. Nós gostamos de controle, nós gostamos das coisas acontecendo do nosso jeito, mas Deus gosta das coisas acontecendo do jeito dele. Amém, irmãos? Enquanto a gente não entender essa ingerência de Deus na nossa história e na nossa vida, e que cada um dos atos da nossa história acontecem por causa da boa mão de um Deus criador, e de um Deus que não só cria as coisas, mas rege as nações. A Bíblia diz nos Salmos que Deus rege as nações com o seu cetro de poder. As nações têm um rei que governa todas as coisas. Abre o coração para isso, em nome de Jesus. Eu poderia ter morrido de acidente hoje de manhã, mas por que Deus não quis que eu morresse lá? Porque talvez eu vou glorificar a Deus com outro tipo de morte. E talvez, queridos, e com toda certeza eu penso, os planos de Deus para mim ainda não terminaram. Porque senão seria um bom dia para morrer. E um bom dia para encontrar o Jesus. Então eu queria que você entendesse isso. Sua vida está na mão do Senhor. Seu coração está na mão do Senhor. A sua história está na mão do Senhor. Seus filhos estão na mão do Senhor. Seus bens, sua casa, sua família, todas as coisas preciosas para você estão debaixo do controle de um Deus eterno que cuida de tudo com zelo especial. Então por que Deus pode? Por que Deus pode ser o nosso socorro? Ele pode ser o nosso socorro porque Ele é o Criador de toda a terra. Mais que isso, o texto vai dizer que Deus pode ser o nosso socorro porque Ele é aquele que vigia a nossa vida. Ele é aquele que vigia. Olha o que diz o salmista no Salmo 121. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Gente, nada pode pegar Deus de surpresa na nossa vida. Nada pode surpreender Deus. Nada pode pegar Deus despreparado. Então às vezes acontecem algumas coisas difíceis na nossa vida que parece que Deus descuidou de nós. Ou porque Deus deixou de nos zelar. Ou Ele estava cuidando de uma realidade muito importante e eu que sou menos importante fiquei descuidado e aí aconteceu um problema comigo. Irmãos, não é assim. Não é assim. Por que Deus pode ser o nosso socorro? Porque Ele é o Criador e o gerenciador de todas as coisas. E porque Ele nunca dorme, nunca cochila, nunca dormita. Ele diz, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus cuida de nós com zelo eterno. Amém, irmãos? Você entende isso? Você entende o cuidado de Deus? Você entende a bondade de Deus? Você entende que essa é a resposta para essa pergunta séria? De onde me virá o socorro? Ou por que é que Deus pode ser o meu socorro? Por que Deus pode ter, Ele tem o direito e o poder de ser o meu socorro? É porque Ele é o Criador de tudo e porque Ele vigia tudo. Nada o surpreende. Ele cuida de cada realidade na nossa vida. Eu gosto dos Salmos porque eles revelam bem o caráter de Deus, né? E eles nos aproximam de Deus. E aproxima Deus de nós, porque a palavra de Deus diz, lá no Salmo 139, que a palavra ainda não me chegou à boca, e Deus já conhece toda. Se eu me escondo no mais profundo abismo, Deus está lá. Se eu faço a minha morada, tomo as asas da alvorada e faço a minha morada no lugar mais alto, lá o Senhor está também. Se eu tento me esconder nas trevas, as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Aí o salmista diz assim, isso é maravilhoso demais para mim, eu não posso compreender isso. Isso é demais para a minha cabeça, é grandioso demais. Confiar num Deus assim, é grandioso demais para pertencer a um Deus assim, um Deus que vigia, gente.
Agora, a vigilância de Deus não é uma vigilância acusadora. Deus não fica olhando para a gente, na hora que a gente pisar na bola, Ele nos repreender e bater em nós, e judiar de nós, e machucar a gente. Deus não é assim, irmãos. Deus nos vigia porque nós somos a menina dos seus olhos. Nós somos a igreja dele. E a igreja de Jesus é a parte mais preciosa desse mundo e dessa terra. Amém, irmãos? Tudo que acontece na terra acontece por causa da igreja. E tudo que acontece na terra acontece por causa de um plano que Deus faz desencadear na terra através da vida da igreja. Então a igreja é a cura, é o remédio, a solução. A igreja é a resposta de Deus para esse mundo. A igreja é a iniciativa de Deus para atingir o mundo com graça e salvação. Nós precisamos ter consciência disso. Porque senão nós vamos pensar que Deus descuidou de nós num momento difícil. O texto diz mais. O texto diz que, por que Ele pode cuidar de nós? Por que Ele pode ser o nosso socorro? É porque Ele é o Criador de toda a terra, porque Ele nos vigia, nada surpreende o Senhor, e porque Ele é um Deus presente na nossa vida. Porque às vezes a ideia que nós temos de Deus é um Deus tão soberano, que está escondido no céu, e que não pode fazer nada por nós, porque Ele está ocupado com coisa séria. Um dia eu conversei com um rapaz, ele disse para mim assim: pastor, eu não fico incomodando a Deus com essas coisas pequenas que eu estou vivendo, não. Como se Deus se incomodasse, como se Deus se deixasse abalar, ou como se Deus fosse ficar aflito, ou como se Deus fosse dizer assim: não, isso não é importante para mim, pode ser importante para você, mas não é importante para mim. Irmãos, tudo que diz respeito à nossa vida é importante para Deus, tudo, cada detalhe. Cada detalhe da nossa história é importante para Deus. O salmista vai nos dizer que Ele está presente em tudo. Ele declara assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. Assim como a nossa sombra não nos larga, Deus também não nos deixa. Deus persegue aquilo que é dele. Amém, irmãos? Deus persegue, né? O Salmo 23 termina com essa promessa: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre. Por quê? Porque nós temos um Deus presente. Jesus, como promessa, declarou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu nunca vou me ausentar. Jesus fisicamente está no céu, entronizado no nosso coração, entronizado no céu e no nosso coração, mas espiritualmente está entre nós. O seu Espírito, a terceira pessoa da Trindade, é que faz Jesus presente entre nós. Porque o Espírito Santo nos lembra as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, as verdades de Jesus, aplica toda a graça que vem da palavra e da boca de Jesus para encher o nosso coração e nos dar esperança na presença dEle. Não é só uma expectativa boa que nós temos em Deus, nós temos esperança certa, esperança convicta, porque ela é baseada nas promessas de Deus, na palavra de Deus, no poder de Deus, nos recursos de Deus, em realidades que nunca vão falhar e que nunca vão se alterar. Amém, irmãos? Amém, queridos? Deus está presente. Deus está presente aqui. Deus está presente lá no lugar onde você está sofrendo. Lá no quarto onde você fica com medo das coisas, você se esconde lá e fica quieto lá, pensando na vida. Lá no seu trabalho, Deus está presente. Lá com os seus filhos que talvez estejam longe, distante de você, lá Deus está presente, Ele está aqui. Por quê, queridos? Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está presente conosco. Amém, queridos? Isso não te faz sentir segurança? Não faz você sentir bem-estar da presença de Deus? Sentir a presença de Deus. Nós acabamos de cantar que nós queremos ver a Deus, que nós queremos ver a Deus, que nós queremos ver o Senhor nas nossas realidades, nós queremos ver o Senhor na nossa experiência, nós queremos vê-lo, talvez não com esses olhos físicos, mas nós queremos vê-lo com os nossos olhos espirituais. Nós queremos vê-lo porque nós sabemos que o nosso Deus se torna palpável e sensível no meio das nossas realidades. Não é algo afastado de nós, ou escondido no céu. Deus não é uma figura difícil que foge de nós. Ele está presente na nossa vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Isso faz diferença para você. Isso faz diferença para a sua história.
Há uma outra pergunta que o Salmo também responde. Quando que Deus é o nosso socorro? Quando? Porque esse texto diz por que Deus pode ser o nosso socorro. Ele pode ser o nosso socorro porque Ele é o Criador de toda a terra, porque Ele vigia aquilo que é dele, e porque Ele está presente no meio dessas situações. Ele é como a nossa sombra. Ele diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Ele não vai te deixar. O Senhor nunca, jamais vai te abandonar. E Ele não fica esperando um momento para estar do seu lado. Quando eu estiver bem legal, quando eu merecer, quando eu for bem santo, ou quando eu estiver fazendo tudo certo, aí Deus vai estar comigo. Irmãos, a presença de Deus não se baseia no nosso mérito. A presença de Deus não se baseia naquilo que nós fazemos de bom ou de ruim. Deus está conosco, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Isso não quer dizer que Ele aprove tudo que a gente faz. Mas Ele está conosco para cuidar de nós. Ele está conosco para nos ensinar, para nos corrigir, para nos conduzir. Às vezes para nos reconduzir para o projeto e para o plano dEle. Ele é o Senhor. Então quando é que Ele é o socorro? Quando é que Ele é a solução? Quando? Em primeiro lugar, Ele é o nosso socorro quando os nossos recursos acabam. Eu vi uma frasezinha no Instagram, acho que foi a Thaisa que colocou. Linda, joia, que cabe muito, mas cabe muito bem aqui. Se você está prostrado, é bom, porque às vezes é essa a única maneira de você ficar de joelhos diante do Senhor. Se você não aguenta ficar em pé, então que tal ficar de joelho? Se você não aguenta, já não se apoia em pé, então que bom, então fica de joelho. Porque essa é a melhor posição para a gente estar. Eu queria que você entendesse isso, queria que você compreendesse isso. Às vezes nós pensamos que para Deus prestar atenção em nós, precisa estar tudo certo na nossa vida. Quando é que Deus vai se manifestar? Quando é que o socorro vai vir? Quando os nossos recursos se esgotarem completamente. Quando você parar de fabricar uma solução, porque às vezes nós queremos fabricar uma solução para os nossos problemas, né? Tem uma dificuldade financeira, uma dificuldade com o filho, com a mulher, com o marido, no trabalho, uma dificuldade relacional, uma dificuldade de encarar a vida. Aí você fabrica uma solução sua, muito sua, pessoal. Cuidado, Deus não precisa de ajuda, irmãos. Deus não precisa de ajuda. E o fato dele ser soberano não é porque Ele quer zombar da inteligência que Ele nos deu, ou que Ele quer nos fazer desvairar como loucos. Não. Quando Deus se manifesta soberano na situação onde os nossos recursos se esgotam, é para mostrar a medida grandiosa e poderosa do seu amor por nós. Deus nos ama com amor eterno, do começo ao fim. Um amor incondicional que não depende do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. Depende só da sua bondade. Nós estamos na sua mão, e nós estamos na mão dele porque ele é bom, porque ele sustenta as nossas vidas. Ele não está esperando a gente ficar bem para as coisas serem transformadas na nossa vida. Ele vai nos atingir com a sua bondade quando os nossos recursos esgotarem. Ou seja, quando a gente parar de brigar, quando a gente parar de fabricar solução, quando a gente entender que não é de nós. Nós não conseguimos, irmãos, fazer coisa boa com as nossas vidas. É Deus que pode. Se alguma coisa boa acontece na nossa história, é porque Deus planejou assim, é porque Deus nos dá graça para fazer algo. Mas a iniciativa é sempre de Deus, o poder é sempre de Deus, a graça é sempre de Deus, a autoridade, a força. Então, às vezes, Deus está esperando você pedir água mesmo, né? Você pedir água, parar. O Senhor não aguenta mais isso aqui. Não tem mais recurso, não tem mais saída. Ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. E eu quero dizer, eu estou aqui hoje, nessa noite, para dizer que Deus faz. Amém, irmãos? Que Deus faz. E faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em nós. Deus não está querendo agir nas coisas. Deus quer agir nas pessoas. Infinitamente nas pessoas. É por isso que às vezes as coisas se alteram e nos fazem viver situações bem difíceis. As coisas se alteram, porque Deus quer operar o seu poder nas pessoas. Amém, queridos? Então Deus espera os nossos recursos se esgotarem. Mas o texto diz mais.
O texto diz para nós quando mais é que o nosso socorro se manifesta e vem do Senhor. Quando é que o socorro vem do Senhor? Quando todos os nossos recursos se esgotam, ou quando as situações são adversas demais para nós. Olha o que diz o versículo 7 e o versículo 8, ele diz assim: o Senhor te guardará de todo mal. Olha que coisa boa. O Senhor te guardará de todo o mal. De tudo que é ruim, de tudo que é difícil. O Senhor te guardará do maligno, do diabo, de toda afronta. Ele vai te guardar. Quando as circunstâncias são adversas, Ele vai cuidar de você. O Senhor guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Quando as situações forem adversas, Deus vai estar lá. Amém, queridos? Amém, irmãos? Quando você não tiver recursos, Deus vai estar lá. Isso não quer dizer que Deus seja o único recurso. É que nós ainda não aprendemos a buscar a Deus como o primeiro e maravilhoso recurso da nossa história. Primeiro maravilhoso recurso da nossa vida. Por que às vezes vivemos situações adversas na vida? Para aprender que Deus está lá. Que Deus está lá, junto conosco, nos favorecendo. O progresso atrapalha um pouco a gente, não é mesmo? O progresso que o mundo tem experimentado. Progresso tecnológico, progresso científico, progresso na medicina, progresso na tecnologia, em tudo. Tudo é muito assim, as respostas e as soluções são muito visíveis, muito materiais, né? E aí a gente começa a duvidar de que o espiritual funciona, de que o espiritual é a solução para nós. Você quer ver uma situação simples? Se você tem dor de cabeça, você corre lá para o remedinho. Não corre? Por que a gente não ora quando tem dor de cabeça? Por quê? Por que a gente só ora quando uma pessoa está com câncer? E não ora quando ela está com dor de barriga, por exemplo? Não precisa orar quando tem dor de barriga, né? Não precisa. Tem um remédio para dor de barriga. Então, irmãos, sabe por que o câncer, não acharam a cura para o câncer ainda? Porque se achar a cura para o câncer, aí que nós não vamos orar de jeito nenhum. Nós não vamos orar de jeito nenhum. Porque aí já vai ter cura, já vai ter remédio. E se tem remédio, a gente não ora mesmo. A gente não busca Deus. Ou seja, nós não resolvemos as nossas problemáticas, das menores às maiores, na presença de Deus. Qual é a grande relutância do nosso coração quando nós temos um problema? Ir para Deus. Porque se a gente for para Deus, a gente reluta em ir para Deus, porque se a gente for para Deus, Deus vai falar para nós onde é que a gente tem que acertar a nossa história, onde é que a gente tem que consertar a nossa vida, onde é que Ele quer alterar alguma coisa na dinâmica da nossa existência. Então, em nome de Jesus, creia. Quando as circunstâncias forem adversas, Deus vai estar lá. E o texto diz mais, que Ele vai estar lá em todo o tempo. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Em todo o tempo. Em todo o tempo Deus vai estar lá. Não é maravilhoso a gente poder entender isso? Então quando é? Quando é que Deus vai nos socorrer? Quando que Deus vai? Quando os nossos recursos acabarem. Quando a solução não estiver mais na nossa mão, quando as circunstâncias forem tremendamente adversas. E em toda e qualquer situação. E Deus não fica escolhendo problema para resolver. Deus não fica escolhendo dificuldade para pôr ponto final. Deus usa tudo a nosso favor. E Deus mexe com a nossa vida de maneira profunda. E a gente tem que ter consciência disso. O texto diz mais, que tipo de socorro Deus pode dar para nós? O texto diz que tipo de socorro é esse? Ele diz por que Deus pode ser o nosso socorro. Ele diz quando é que Deus se manifesta para nos socorrer. E Deus diz também que tipo de socorro Deus pode dar. O texto vai nos mostrar que Ele pode nos dar socorro moral. Para socorrer, Ele socorre a nossa vida moral. Olha o que diz o versículo 3 do Salmo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Por quê? Deus vai nos socorrer moralmente porque às vezes os nossos pés escorregam. A gente escorrega para o pecado, escorrega para longe de Deus. Está indo tudo certo, mas lá no meio do caminho a gente faz alguma coisa, né, para atrapalhar a nossa jornada. Faz tudo certo, mas lá no meio do caminho a gente faz algo que vai... o nosso calcanhar de Aquiles, é a nossa deficiência, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza vai se manifestar.
Então Deus tem esse socorro moral para nós, ou seja, Deus pode nos fazer permanecer firmes. Ele pode impedir que os seus pés vacilem, que os meus pés vacilem. Nós somos pecadores. E nós precisamos de graça de Deus para continuar de maneira digna na sua presença. E Deus pode produzir essa segurança, essa firmeza. Tentações todos nós vamos sofrer, as mais variadas, especialmente naquela nossa especialidade de pecado. Porque cada um tem a sua especialidade enquanto pecador. Mas nós vamos sofrer as mais variadas tentações. E isso pode fazer resvalar os nossos pés. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ou seja, Deus pode nos fazer permanecer firmes. Deus pode nos tirar de uma situação de pecado. Deus pode produzir arrependimento. Mais que isso, Deus pode nos impedir de pecar. Esse é o estilo de vida que Deus quer para nós. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E Deus produz recurso para que isso aconteça. Ele está conosco para isso. O texto diz mais: Ele é o nosso socorro moral, mas Ele é também nosso socorro espiritual. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor te guardará a tua alma. Quanta coisa infecciona a alma da gente. Quanta coisa infecciona e maltrata o nosso homem espiritual. Acontecimentos, situações, realidades mal resolvidas, nosso passado, às vezes deteriorado, que ainda não foi curado por Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Que tratamento Deus fez na vida daquele homem, né? Esqueceu o que passou para avançar para as coisas que ainda vão acontecer. Tem gente que não consegue progredir para as coisas que vão acontecer, porque está amarrado nas coisas que ficaram no passado. Coisas mal resolvidas, passado mal resolvido, realidade mal resolvida, coisa que não perdoou, coisa que não foi perdoado, coisa que ficou para trás. Dilemas que não foram explicados por Deus ainda, não porque Deus não queira resolver essa questão. Não, é porque a gente às vezes não quer ouvir a resposta que Deus tem para nós. A gente foge da verdade, a gente tem medo da verdade. A nossa verdade, da verdade a nosso respeito. Queridos, a maior preciosidade que um homem pode ter depois de conhecer Jesus é saber quem ele é, de onde ele veio, de onde Deus o arrancou e que medida de poder e de graça Deus estabeleceu na sua vida. Essa é a maior preciosidade que a gente pode provar nessa vida. Abre o coração para isso, em nome de Jesus. O texto vai nos mostrar também que o nosso socorro é moral, o nosso socorro é espiritual, ou seja, Deus vai nos livrar, vai livrar a nossa alma, vai livrar a nossa alma do maligno, e o nosso socorro é eterno, ou seja, Deus vai nos cuidar de nós em todo o tempo, ou seja, Deus vai fazer a nossa salvação se completar. Para explicar isso, eu gostaria de ler um único texto, que está no livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 29 e 30. Porque o salmista no Salmo 121 termina dizendo: Deus guardará a tua alma desde agora e para sempre. Guardará a tua entrada, a tua saída. Deus te guarda desde agora e para sempre. Aí, isso fala da eternidade com Deus. E como é que Deus vai resolver essa questão de eternidade conosco? Como é que nós vamos entrar com todas essas coisas mal resolvidas na eternidade com Deus? No céu não entra pecado, então como é que Deus faz? A gente é salvo, mas não deixou de ser pecador. Olha o que diz o versículo, capítulo 8 de Romanos, versículo 29 e 30, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o alvo de Deus é que todos nós sejamos parecidos com Jesus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, e nós somos conformes à imagem dele. Deus quer enxergar muito mais que Cristo na nossa vida. Deus quer enxergar Cristo em nós. E esse é um plano que Deus vai fazer acontecer, queiramos nós ou não. É uma realidade que Ele vai produzir em nós, queiramos nós ou não, nos esforcemos para isso ou não. O texto vai dizer como é que isso vai acontecer, e ele vai explicar. E aos que predestinou, ou seja, aqueles que Ele destinou antes para essa salvação, esses mesmo que Ele destinou antes para a salvação, Ele os chamou. E aos que chamou, Ele justificou, ou seja, tornou justo.
Fez com que eles entendessem que a dívida deles contra Deus estava paga, e paga pelo sacrifício de Jesus. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então, irmãos, sabe por que Deus vai guardar a nossa alma e a nossa vida desde agora e para sempre, eternamente? Porque aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos os seus filhos, nos predestinou para Ele, Ele nos chamou, nos justificou pelo sangue de Jesus. E estes que foram justificados vão ser também glorificados. Ou seja, Deus vai arrancar de dentro de nós essa natureza pecaminosa que tanto nos incomoda, que tanto nos atrapalha e que tanto nos tira da presença de Deus. Sabe por que nós ficamos ansiosos, irmãos? Não é porque nós temos um Deus pequeno. Nós ficamos ansiosos com as dificuldades que nós temos na vida. Não é porque o nosso Deus é pequeno. O Salmo 121 diz que nós temos um grande Deus. E também não é porque os nossos problemas são maiores do que Ele, ou porque os nossos problemas são grandes demais para nós ou demais para Deus, irmãos. É porque a obra que Deus começou em nós ainda não está acabada. A obra que Deus começou em nós ainda não terminou. Porque aquele que nos predestinou vai ainda no futuro nos glorificar. Agora, enquanto esse dia não chega, a gente precisa ter consciência de quem Deus é, do que Ele está fazendo por nós, de como Ele nos trata, como Ele trata cada realidade da nossa vida, como Ele toma providência a respeito dessas realidades, como Ele mexe em cada uma delas, e o que Ele quer produzir com isso, para que todos sejam conformes à imagem do seu Filho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe qual é o propósito de Deus? Nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Santos como Jesus, humildes como Jesus, quebrantados como Jesus. Ele não quer nos transformar em deuses, como Jesus é Deus. Ele nos quer fazer perfeitos e santos, como o homem Jesus é perfeito e santo. Do mesmo jeito que o homem era perfeito no Éden, antes do pecado. Pelo primeiro Adão, por aquele primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. Mas através do segundo Adão, aconteceu a nossa justificação, a nossa redenção. Redenção. Deus veio nos redimir da nossa malignidade. Vem nos achar no lugar onde nós estávamos prostrados. Vem nos curar da nossa doença espiritual. Ele vem curar a nossa alma. Nos dá esperança certa na pessoa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós podemos ser socorridos. Nós somos socorridos. É com um poder maravilhoso que Ele nos socorre. Em todas as áreas Ele nos socorre. Você está pronto para isso? Uma coisa que a gente não pode perder de vista: o socorro de Deus altera não só o mal-estar que está na nossa vida, mas o socorro de Deus altera o nosso caráter. Talvez seja por isso que a gente tem um tanto de medo da ação de Deus em algumas áreas da nossa vida. O socorro de Deus muda a nossa vida, muda o nosso caráter. É interessante que Deus se agarrou na pessoa do Senhor Jesus. Ele se agarrou a um homem chamado Jacó, no Val de Jaboque. Foi com o próprio Jesus que Jacó lutou. Se agarrou a ele, se agarrou a ele. Ele disse: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Ele foi abençoado, porque dali do Val de Jaboque, ele saiu dali, deixou de ser Jacó, que significa enganador, para ser príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Porque a palavra Israel, que é o nome novo que Deus deu para Jacó, significa príncipe de Deus. Deixou de ser um enganador, um trapaceiro, alguém que passava os outros para trás, e o próprio irmão e a própria família para trás, para ser um príncipe de Deus. Depois que ele se transformou num príncipe de Deus, ele foi se apresentar para o seu irmão Esaú e pedir perdão para o seu irmão Esaú. Criou coragem e foi lá, depois que foi transformado no seu caráter por Jesus. Só que a palavra de Deus diz que Jacó foi transformado em Israel, mas foi ferido na coxa. Ferido na coxa. Irmãos,
a manifestação da presença de Deus na nossa vida nos humilha, nos quebranta e nos inferioriza. Eu fico pensando que Esaú, que era o irmão de Jacó, ou do novo homem Israel, perdoou o irmão, porque aquele irmão altivo, perigoso, labioso, sagaz, veio pedir perdão, mancando da coxa, mancando da perna. Se aproximou do irmão, mancando, humilhado, transformado, mas humilhado. É assim que Deus nos socorre. A questão entre nós e Deus não são as grandes dificuldades que nós passamos nessa vida, mas a questão entre nós e Deus é a medida do quanto somos parecidos com Jesus. Nossas lutas nos fazem mais parecidos com Jesus, porque elas nos humilham. A gente só entende que Deus é o nosso socorro, nossa libertação, a resposta para as nossas dores, quando a gente para de procurar a solução aqui embaixo e começa a olhar para cima. Às vezes porta nenhuma se abre, nem janela, nem uma fresta ao nosso redor, porque a saída não é por baixo, mas é por cima, com Jesus. Então, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos confiar em Deus, confiar no Senhor. A Bíblia diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém? Vamos ficar em pé para a gente cantar uma canção? Uma canção de reconhecimento de quem Deus é, do que Ele pode fazer, de como Ele trabalha em nós. Qual é o propósito de Deus nos socorrer? Deus nos socorre para nos transformar em pessoas parecidas com Jesus e que reconhecem o poder de Deus, do Pai. Daqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. A confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, nós estamos aqui aos teus pés. Nós entendemos a tua palavra, ouvimos a tua voz. Como é maravilhoso confiar em ti.
depender de Ti. Do Senhor vem o nosso socorro. E o Seu socorro na nossa vida tem propósito. O Seu socorro na nossa vida tem transformação para nós. O Seu socorro na nossa vida é no momento exato, não falha. O Senhor guarda a nossa alma, desde a entrada até a saída. O Senhor nos guardará para sempre. O Senhor guardará cada um de nós, porque nós somos a Tua possessão, nós somos Teus. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado porque todas as coisas que são importantes para nós estão nas Tuas mãos. Obrigado porque o nosso futuro e os recursos que nós precisamos para viver o restante dos dias da nossa vida também estão nas Tuas mãos. Nós dependemos de Ti, Senhor. Abençoa-nos, Deus, com essa consciência de que tudo na nossa história está debaixo do Teu controle. O Senhor é fiel. O Senhor vai usar pessoas a nosso favor. O Senhor vai usar situações a nosso favor. O Senhor vai mover céu e terra a nosso favor. O Senhor vai ordenar os Teus anjos que nos socorram para a glória do Teu nome e para o nosso bem, Pai. Nós estamos nas Tuas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós com amor eterno. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama com um zelo precioso que faz a nossa vida frutificar do jeito acertado para a glória do Teu nome. Pai, tem misericórdia de nós. Nos ensina a depender de Ti, Senhor. Nos ensina a amar o Senhor e a viver para o Senhor. E aceita, Senhor, a nossa gratidão pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua boa mão sustentando a nossa vida. Aceita a nossa gratidão pela Tua palavra que é poderosa. Hoje podemos dizer: eleva os olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e de mais ninguém. Vem do Senhor, porque o Senhor é o dono da nossa vida. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Fazer um pedido para a igreja antes da gente encerrar, antes de recebermos a bênção. No próximo domingo nós vamos levantar uma oferta de amor aqui em favor do Raí. O Raí é um menino que está aqui frequentando a nossa igreja, um menino muito precioso. Vai passar por uma cirurgia muito delicada. Muita gente já ajudou, ele já tem algum recurso, mas o recurso todo ainda não está completo. Então nós vamos no domingo à noite demonstrar o nosso amor pelo Raí e levantar uma oferta de amor aqui no culto, por ocasião do culto da noite. Então, cada um contribua conforme Deus propuser no seu coração. Vai ser um momento muito especial de abençoar um menino bem jovem, que precisa fazer uma cirurgia bem séria, bem grave, mas que está na mão de Deus, né? Deus pode nos usar para socorrê-lo da maneira especial, como nós vamos fazer no domingo. Então, domingo à noite, venha preparado, com o seu coração aberto para a gente socorrer o Raí. Nós vamos ter uma oferta de amor aqui. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela Tua bondade, pelos recursos da Tua fidelidade. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude, a consolação, os poderes e a unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas necessidades, sobre aquelas lutas que você enfrenta e que Deus está tomando providência a respeito delas, e que essa mesma bênção esteja sobre todo o povo de Deus, esparramado sobre a face da terra, até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E que o Deus Trino cuide de nós, Pai, Filho e Espírito Santo, e se manifestem na nossa vida, para que nós vivamos vida longa, abençoada e plena de Deus, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos nos abraçar com a paz do Senhor. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.